Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel da WDK Concursos. Eu sou o Felipe Van Dork e hoje falaremos sobre a função índice. Vem comigo! Muito bem, hoje o nosso primeiro exemplo é com a tabela de alunos. Esta que não pode faltar em nenhum curso de Excel, correto? Não estamos preocupados com as notas, apenas a média e as faltas em porcentagem. Muito bem, aplicação da função índice. Eu vou pôr 3 detalhes aqui: aluno, média e faltas. Quando eu quero captar o nome de um aluno, eu vou utilizar índice, a matriz. Estou captando todos os nomes, as faltas e as médias. Qual linha? Ele pergunta, qual linha eu vou usar? Bem, se eu quiser o aluno número 2, o segundo aluno, aluno B, eu vou digitar 2. Correto? Como eu estou escolhendo o nome, eu quero o nome ele está na coluna 1. Então, eu vou digitar 1. Ele me trouxe o aluno B. Novamente, índice, a mesma matriz, tabela, né? Número da linha. Agora, eu vou continuar utilizando a linha 2. E qual vai ser a coluna? Se eu quero média, a coluna também é 2. E por último, índice, a matriz. Continuamos lendo aluno B, que é a linha 2, e nós queremos a terceira coluna, faltas. Coluna de faltas. Ok? Vamos pôr em porcentagem. E agora nós temos os dados do aluno B, juntamente com a média e a porcentagem de faltas dele. Simples, né? Se nós quisermos mudar o aluno, vamos mudar aqui, que é o número da linha. Então, vamos para a linha 4. Aluno D. Eu preciso mudar aqui também. Preciso mudar aqui também. Muito bem. Não faz muito sentido o exemplo. Porque se toda hora você precisar mudar o número da linha, não é adequado. Talvez existam funções melhores, tipo PROC-V, PROC-H, ou então a junção de CORRESP com o índice. Mas neste exemplo é só para entendermos como o índice se comporta na tabela, tá bom? Muito bem, agora nós temos um outro exemplo, que é uma planilha retirada do site do IBGE com alguns dados dos estados. Então nós temos o estado, nós temos código, gentílico, governador, capital e assim por diante. Bem, separamos alguns dados que nós queremos captar, que são a capital, o governador e a renda per capita do estado. Então a ideia vai ser o seguinte, eu digito Amazonas e deve aparecer sozinho no final, Manaus. Digitei no lugar errado, Manaus. Digitar o nome do governador, não vou digitar Wilson Miranda Lima. E renda per capita, que deve aparecer lá na coluna número 13. Coluna 13, ó. Coluna 13, ok? Muito bem. É isso que nós queremos que aconteça, porém de forma automática. Eu digito e tudo aparece. O resultado esperado é isso. Lembrando que digitar vai ser opcional, porque nós podemos, ao invés de ficar digitando Acre, Rio de Janeiro, imagina, daria trabalho fora o risco de digitar errado. Então nós podemos aqui, ó, em dados, fazer a validação, fizemos isso em uma outra aula. E nós vamos aqui criar uma lista. Criamos uma lista com todos os estados. Então, a partir de agora, não precisamos digitar. Nós selecionamos o estado. Legal? Muito bem. Vamos começar a entender o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui
Deixe-me mudar para um estado aqui no início. Vamos para Amapá. Índice. A matriz. A matriz é exatamente o que eu estou procurando. Uma das formas de fazermos isto é selecionarmos a matriz toda. Verão depois que não há necessidade. Depois disso eu vou dizer qual é o número da linha. A linha é onde está o Amapá. Linha 1, 2, 3. Então, linha 3, ponto e vírgula. Qual coluna para a capital? 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5 é onde está a capital. Dei Enter e ele encontrou Macapá. Onde está o problema? O problema está no seguinte, se eu digitar Acre ou selecionar Acre, nada mudou. Porque eu terei que mudar a linha. A linha deixará de ser 3 e passará a ser 1. Mas aí estaríamos mexendo na fórmula o tempo todo. Não há necessidade de fazermos isso. Há várias formas de resolvermos esta situação. Mas uma delas é trabalhar o Corresp junto com o índice. Lembram da aula de Corresp? Sobre a função Corresp? Dá uma pesquisada na nossa playlist. Funciona mais ou menos assim, ó. Corresp, valor procurado. Estou procurando Acre. Onde eu estou procurando? Estou procurando nesta matriz aqui, ó, onde estão todos os estados. E eu quero que seja uma correspondência exata. Legal, ele trouxe o número 1. Então, a partir de agora, quando eu seleciono o estado, ele diz qual é o número. Este mesmo número é o que eu vou utilizar no lugar da linha. Então, ao invés de digitar sempre o número da linha, eu clico em D2. A partir de agora, nossa planilha já funciona. Ó. Você seleciona o estado e ela muda a capital. Como está funcionando a fórmula? Ele pesquisa em toda a tabela, na linha que estiver sido selecionada aqui em D2, e a coluna é a coluna da capital, que sempre será 5. Ok? Muito bem. Um detalhe aqui é que eu não preciso selecionar toda a tabela. Eu posso selecionar apenas a linha, a coluna, onde estão as capitais. Então vamos lá. Ao invés de fazer de A8 até N34, nós vamos de A8 até de A8, corrigindo aqui, de E8, onde estão as capitais, de E8 até E34. Coluna E é a coluna onde estão as capitais, de E8 até E34. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá. Eu não preciso dessa coluna, eu preciso só do número da linha, tá bom? Por quê? Porque eu só tenho uma coluna. Eu poderia, por exemplo, falar coluna 1. Foi por isso que deu erro. Coluna 1 funciona, mas se eu disser coluna 2, já não funciona mais, porque a partir de agora a minha seleção é apenas para uma coluna. Repare, vai dar erro. Só que o número da coluna é opcional. Então, se eu estou selecionando apenas uma coluna, eu não preciso pôr o número da coluna. Basta eu dizer o número da linha. E nossa função está funcionando com mais simplicidade. A área selecionada, a coluna que eu selecionei e o número da linha que está vindo aqui de D2. Eu preciso sempre fazer isso? O Corresp do lado de fora? Não. Ao invés de digitar um Corresp aqui em D2, eu posso digitá-lo aqui, ó. Corresp, valor procurado, Maranhão, ponto e vírgula. Onde eu estou procurando, no caso, Maranhão? Estou procurando nesta lista. Ok? E a correspondência é exata. Lembrando de fechar dois parênteses, um eu fechei para a função Corresp, o outro parênteses eu fechei para a função índice. Legal?
e agora estão funcionando. Ó. E sem precisar deste valor. Então, eu já não preciso mais daquele CORRESP construído aqui. Mas eu vou deixá-lo ali para usar de referência e vai ser mais prático fazer as outras. Vamos ver. Governador, a mesma coisa. Índice. Eu quero que a matriz seja apenas onde estão os nomes dos governadores. Ponto e vírgula. O número da linha é este e eu não preciso da coluna. Para finalizar, renda per capita. A matriz está lá na coluna 13, tá? Coluna 13. 13 da nossa tabela. Na planilha é a coluna M. Ponto e vírgula. O número da linha, eu vou usar o que está em D2. Vou dar Enter. E este número ficará aqui? Não, não é necessário. Você pode ocultá-lo. Se não tivéssemos mais nada aqui, eu poderia ocultar a coluna. Mas como tem dados, o que eu vou fazer? Simplesmente pintá-lo de branco. Ninguém está vendo que tem um número aqui. Tá bom? Então vamos mudar o estado. E ele muda os detalhes. Ó. Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro. Legal? Então, está pronta a nossa planilha, que nós pegamos os dados no IBGE para nós estudarmos índice. E juntamos o que é muito comum no Excel, juntamos a função índice com a função CORRESP. Muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem estudando. Não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar sempre, ok? Um grande abraço a todos!